Saudação de paz, queridos. Deus abençoe e te guarde, te fortaleça nesse dia. Mais um Foco com Deus. Nosso enfoque hoje, 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 10, 11, né? A palavra do Senhor, ela hoje tem como tema: divórcio não é de Deus. Amém? Então nós vamos estar falando sobre este tema e eu vou estar também lendo aqui mais um versículo para que nós possamos aqui fechar com chave de ouro rapidamente esse tema, que é um tema inclusive muito polêmico, né? E muitos aí aceitam, mas o mais importante não é quem aceita ou deixa de aceitar o divórcio. O mais importante é o que Deus fala na sua palavra. Isso é o que é mais importante. Quem é seguidor do Senhor Jesus Cristo tem que ter ciência disso, né? Não é, o mais importante não é o que eu quero, não é o que cada um quer. O mais importante é o que Deus quer. Isso é o mais importante, porque se nós obedecemos o que Ele quer, pode ter certeza que nós somos filhos obedientes. Todo filho obediente tem recompensa, né, irmãos? Então é mais fácil obedecer do que sacrificar. Vamos ler aqui capítulo de número 7, 1 aos Coríntios, diz assim, versículo 10: Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, e a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fica sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher, né? Vou ler aqui o versículo também, no mesmo capítulo, né? 39, e diz assim, né? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, né? Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, nós vemos aqui duas coisas aqui importantes. A primeira, Paulo deixa claro a respeito do mandamento de Deus. O mandamento não é dele, é algo que vem de Deus, uma inspiração do Espírito Santo de Deus, que é concernente ao casamento. E Paulo ele diz e deixa bem claro aqui, né, que o casamento, né, se foi realizado, né, se houve testemunhas, então é um casamento, né, a pessoa casou, então essa pessoa quer se separar, né, a Bíblia diz aqui, se apartar, que não se case, nenhum lado e nenhum outro, né? Se apartou e ficou longe um do outro, ou seja, um mora numa casa, outro mora em outra, ambos ainda estão casados, porque estão ligados na lei, né? E não devem se separar, tá certo? Isso aqui é uma orientação, né? uma direção do apóstolo Paulo concernente a esse assunto polêmico. Ele deixa claro, o divórcio não é de Deus. Ele está deixando claro aqui o quê? Que não se separe, tá certo? Quando ele diz não se separe, ele está falando de divórcio, tá certo? Que isso não é algo aplausível para um cristão, para aquele que se converte. Aí diz aqui no versículo de número 11, né, que fique sem casar, ou que se reconcilie. Ele dá dois conselhos, né, que se ficar numa casa, outro no outro, né, um vivendo uma vida de um lado, outro vivendo do outro, que não se casem com ninguém. Por que não se casa com ninguém? Porque um está ligado ao outro. Nós vemos aqui o versículo, né, de número 39, que fala que um está ligado ao outro, certo? Mas aí Paulo dá o segundo conselho. O segundo conselho é o quê? Que se reconcilie-se, né, e venha reaver, recomeçar o casamento e dar continuidade ao casamento. Isso é uma orientação que ele dá, né? Mas por que ele diz isso? Ele diz logo depois, porque um está ligado ao outro pela lei, né? Então, ou seja, a lei do homem está aí. Se alguém casa, você vai lá no cartório, né? O juiz de paz assina o documento e você tem ali, né, o casamento oficializado pela lei humana. Mas e a lei de Deus, como é que fica? Porque não é só oficializado na terra, é oficializado no céu também por Deus. Deus também sela. Então é importante nós entendermos isso. E tem muita gente aí falando que é de Deus, não tem problema nenhum, conversa fiada. Então tome muito cuidado com isso, irmãos, porque muita gente vai para o inferno por conta disso aí, tá certo? Mas minha mulher pediu, pastor, e aí como é que eu fico? Aí é ela, não é você. Se ela pediu, mas você não pode se casar.
né? A não ser que, aí a Bíblia dá um direcionamento aqui, né? No versículo de número 39, se falecer, aí você tem a autonomia para casar com outra pessoa, desde que seja no Senhor. Mas por que ele está falando aqui? Já é outro conselho. Se for casar de novo, toma cuidado, porque tem que ser em Deus, tem que ser uma mulher de Deus. Se for casar, tem que ser um homem de Deus, né, varões? Então tem que orar, pedir a Deus uma direção para que vocês não venham se envergonhar e passar por problemas futuros nos próximos casamentos. Mas a única direcionamento que a Bíblia nos dá para casar de novo é a viuvez. Não existe outro fundamento. Ah, pastor, me traiu. Não existe fundamento para isso. Traiu, você tem que perdoar, você tem que dar uma oportunidade. Ah, mas ele está na safadeza. Então deixa ele lá no canto na safadeza. Você fica na tua orando por ele até ele se converter e Deus fazer a obra. Ah, pastor, mas eu vou ficar sofrendo. Você escolheu ele, agora aguenta, entendeu? Se ele falecer, aí você, né, recomeça a sua vida com outra pessoa. Mas enquanto isso não acontece, você tem que orar pela vida dele para que haja uma conversão, haja uma transformação da parte do Senhor na vida dele. E eu creio que Deus é fiel para fazer isso. Eu conheço vários testemunhos de pessoas, de valores, que oraram e tiveram êxodo nas orações, e Deus trabalhou de uma forma extraordinária, e hoje tiveram um casamento restaurado para a glória de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Esse foi mais um Foco com Deus. O Foco com Deus é sempre focado na verdade. E aqui nós não falamos aqui, não damos jeitinho para nada, né? Aqui ninguém dá jeitinho para o pecado. Mas na verdade nós falamos a verdade porque nós queremos ver cada um dos irmãos no céu para a glória de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, que o Senhor tome todos os casamentos, Senhor, a face dessa terra, ensinando teus filhos, seu Pai, a buscarem o Senhor na tua palavra, a orarem, a estarem juntos, Senhor. A importância, ó Deus querido, de estarem juntos é muito grande para que Satanás não venha se andar. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor repreenda todo espírito, Senhor, ó Deus querido, de soberba, todo espírito, Senhor, de engano, de prepotência, que, ó Pai querido, os teus filhos possam conversar, os teus filhos possam recomeçar, possam, ó Deus querido, permitir que o Senhor entre no meio para reinar, Senhor, neste lado. Eu peço a tua bênção, ajuda essa irmã, ajuda esse irmão a superar os obstáculos, ó Pai, para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém e graças a Deus. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas, que Deus possa te fortalecer e te capacitar a cada dia, em nome de Jesus. Compartilhe e curta e se inscreva no canal e nos ajude aí para a glória de Deus.